Oi, gente, aqui é a Gé Albuquerque. Hoje iniciamos o podcast Dose de Autoestima. Nesse podcast nós falaremos sobre beleza, propósito, empreendedorismo. E hoje é o primeiro episódio. Eu tô bem animada porque eu trouxe duas convidadas muito especiais. Ao longo desses anos trabalhando com beleza, eu conheci muitas pessoas com histórias incríveis, de superação, de começar do zero, e eu quero trazer para vocês essas histórias. A gente vai conhecer os bastidores do que é você empreender, do que é você trabalhar com propósito. Então, essas convidadas maravilhosas, elas têm o meu coração. Eu já trabalhei com elas quando eu comecei a trabalhar com beleza, que eu saí da vida CLT e comecei a trabalhar autônoma. Foi um dos primeiros salões que eu trabalhei, elas me deram a oportunidade de trabalhar como penteadista. E hoje eu estou aqui com a Cris e a Adri, da Escovaria de Luxo. Que bom ter vocês aqui comigo. Sabe que eu tava lembrando, quando eu pensei nos convidados, que eu trabalhei com vocês, o João tinha mais ou menos 1 aninho. Ele tá com 9 agora, né? E eu tava começando e vocês confiaram em mim. Então, assim, que legal vocês derem oportunidade para as pessoas. E eu conheço muitas meninas que trabalharam lá com vocês que também estavam começando, né? Primeiro, obrigado pelo convite. A gente ficou muito honrada e surpresa, né? Sério? Sim, mas a gente já imagina que é um projeto que vai dar muitos frutos. A gente sabe que você é uma excelente comunicadora, desde sempre falou muito bem, sempre se posicionou muito bem. Então, é certeza de sucesso, né, Cris? Faz a diferença, né? E a gente sempre procura observar isso nas pessoas. Quando a gente chama alguém para trabalhar com a gente, até hoje é assim. Antes da gente avaliar tecnicamente o que aquela pessoa faz, a gente analisa a personalidade dela. Sim, se ela consegue se encaixar no nosso grupo, para que a gente consiga sempre trabalhar com fluidez, né? Sim. Então, ter uma pessoa como você, que sabe se comunicar com o cliente, que sabe se posicionar, que sabe entender o que o cliente está falando, às vezes isso é mais importante do que a técnica em si. Sim, verdade. Você sabe a base, você sabe começar o penteado, o resto a gente te ajuda. Sim, né? Verdade. Agora, você saber entender, ter empatia, se colocar no lugar do cliente, isso não tem nenhum curso que vai te ensinar. Não, isso é verdade. Isso faz parte da nossa cultura, né? Desde o início com a minha mãe, né? Sim. Porque foi minha mãe que iniciou tudo, Sim. né? Então, a gente tem uma base não de cursos, né? Mas de vida real mesmo. Então, a gente vendo ela tratar os clientes, se posicionar como profissional, mesmo no início, quando era dentro da nossa própria casa. Então, né? vamos falar desse início, né? Porque a dona Leda, né, a mãe de vocês, começou essa história da escovaria. Sim. E assim, quando eu trabalhava com vocês lá, eu via o ambiente. O ambiente é muito bom, muito agradável, um ambiente família. Sim. E é tão legal isso, né? Você tá num lugar que você tem uma responsabilidade, você tem uma demanda, mas você se sente bem, se sente abraçado. Eu não via diferenciação lá, então eu adorava trabalhar na escovaria. Tanto que teve uma vez, Dri, que você foi lá no salão fazer cílios. Não sei se foi a Cris, foi a Dri, aí eu falei assim, olha, quando eu precisar de mim de novo, me chama. E aí vocês, tá bom, a gente ia. Quando chamou, eu não podia ir. É verdade, eu não acredito. Eu queria ter ido, mas eu não pude. Mas porque é um lugar que eu voltaria sempre pra trabalhar. Porque é muito agradável. E eu comecei a trabalhar com vocês lá no Piratininga. Sério? Não foi aqui no 18, foi no Piratininga. E aí eu quero que vocês contem pra mim a história. Como começou com a dona Leda, as fotos, os vídeos, que eu vi tudo. Ai, meu Deus. Então me contem, como que foi a história? Na verdade, a minha mãe, ela sempre teve um pensamento à frente do tempo dela, né? E isso fez muita diferença. Tirou ela de uma situação de impossibilidades, né? Em que as pessoas olhavam e diziam, né? Melhor ficar mediana. Sim. Mas ela sempre teve essa questão da superação mesmo, né? E a história da escovaria começa com uma crise econômica no país, né? Que foi o Plano Collor. Meu pai tinha sido dispensado do trabalho, que ele trabalhou desde os 14 anos. As reservas ficaram no banco e ele sempre brincava que a família ia viver de juros. Meu Deus. E a minha mãe, inconformada, falando, homem, não dá para viver de juros. Aquela mulher sábia, Não dá, ali. não é assim, não. Com 2 meses que ele fazia as retiradas dos juros,
o Collor veio e bloqueou todas as poupanças, né? A minha mãe já era formada em administração, mas quando se casou, ela, por uma questão cultural da época, né, o marido solicitou que saísse do trabalho, porque na época era uma vergonha para o homem a mulher trabalhando, porque ficava implícito que o homem não tinha capacidade de sustentar a sua família. Então, ele fez uma pressão, né, com a minha mãe e ela saiu do trabalho. Então, quando eu estava com 7 anos, aconteceu essa questão do plano Collor e aí ela falou, não, agora a gente tem que fazer alguma coisa. Uma tia, a irmã dela, tinha um salão, abriu um salão e convidou ela para ser manicure. Esse salão, minha tia não prosseguiu com o projeto e ela trouxe as clientes para dentro de casa, porque ela precisava desse recurso, porque era o recurso que a gente tinha, a possibilidade que a gente tinha no momento, porque na semana seguinte não ia ter recurso para comprar o alimento, porque o dinheiro estava todo confiscado. E ninguém acreditou. Né? Ninguém acreditou, nem meu pai acreditou, a família não acreditou. Ela oferecia o trabalho para as amigas, né, de manicure, e ela também cuidava de cabelos crespos, né, crespos e cacheados. E a minha mãe sempre teve muito enraizado, Jéssica, de oferecer o melhor. Sim. A gente tem inúmeras histórias, né, Dri, de situações difíceis que a gente passou em salão de beleza do bairro e até em lugares melhores, assim, porque os profissionais não tinham como cuidar do nosso cabelo, porque eles não entendiam o nosso cabelo. Sim. Então, a gente ficava à mercê do cuidado da tia, da prima, da avó. Uma cuidava do cabelo da outra com o que tinha no mercado. E aí a minha mãe, ela vem e fala assim, não, eu quero oferecer uma possibilidade para minhas amigas. E aí ela trabalha com produtos importados, ela foi atrás de situações que gerassem um resultado. Ela era bem à frente do tempo mesmo, né? Bem à frente, isso era a década de 90. Então, o boca a boca foi muito rápido, né? Ela começou na cozinha, a cozinha ficou pequena, aí tinha nosso quarto, ela falou, olha, eu vou precisar fazer com que vocês fiquem... Olha, vocês me dão uma licencinha. Uma licencinha que eu vou ampliar o meu negócio. No quarto de vocês. No quarto de vocês, vocês vão dormir na sala. E ela monta esse salão no quarto. O quarto fica pequeno e aí ela é obrigada a partir para um salão, que lindo, né? Com muito receio, porque contando assim, ela saiu do quarto, e aí ela alugou. Parece e foi de fadas, mas não é assim, a gente foi sabe. Bem assim. Não, eu tô resumindo, senão a gente vai ficar 10 horas aqui, né? Sim. E aí ela, com muito receio, ela vai para um espaço comercial. E ela sempre conta esse testemunho. Primeiro ela juntava o aluguel para ela poder ficar tranquila. Então, nem a compra de casa ela tinha segurança de fazer, né, a compra do mês. Ela comprava sempre para o dia seguinte, porque o que ia entrando ela ia juntando. Porque ela tinha um compromisso, Ela tinha um compromisso. Então, uma das características mais fortes que a dona Leda tem é foco no objetivo. Que lindo. Então, assim, ela, com esse trabalho, ela sustentou a casa no momento de dificuldade. Ela comprou a casa própria dela. Nossa. Ela comprou carro. Ela ajudou na minha faculdade, ajudou na faculdade da Adriana, né? E nós chegamos aí, onde nós estamos. Mas, assim, que nem a Adri fala... Falando assim, parece rápido e fácil, mas rápido. É muito suor. Suor. Essa história é uma história de 33 anos. Né? De 33 anos, onde não se falava de empreendedorismo. Não, de jeito onde não nenhum. Existia internet. Não existia Instagram. Telefone era para quem tinha dinheiro, telefone fixo era para quem tinha dinheiro. Então, era tudo muito no boca a boca. E quando ela sai de casa para ir para um ambiente comercial, ela vai para outro bairro. Então, as clientes que ela atendiam, ela não ia atender mais. Ela era o risco, né? Porque não tinha essa conexão que existe hoje. Mas o risco, a gente
constantemente a gente passa por ele empreendendo, né? Sim. E aí, isso é uma das coisas que a gente aprendeu vendo ela trabalhar, né? Vendo ela empreender. Que se você não assume o risco, você não vai sair do lugar nunca. Sim, não cresce. É isso. Uma coisa que ela sempre falou pra gente quando a gente queria fazer alguma coisa, tava com medo, e será que a gente faz ou não? Querida, trabalha e paga. Corre, trabalha e você vai pagar. É isso. Entendeu? Porque a gente costuma brincar que empreender é subir no leão. Depois que você sobe no leão, não tem mesmo o que você fazer. Você não pode descer, você vai ter que ir até o final na sua trilha. É isso. E isso faz muita diferença, né? Na rota do empreendedor, né? Na época, quando ela sempre quis que a gente trabalhasse com ela, né? Era uma vontade dela, mas nós como jovens, né? Jovens. É isso que eu ia perguntar. Como chegou nisso de vocês trabalharem com ela e com Beleza? Ela não deixava, ela queria que a gente ajudasse, mas a gente queria curtir o nosso final de semana, né? Com os nossos amigos. Trabalhando com Beleza, no sabadão. A gente é da geração Millennium, né? A gente viveu uma geração que queria trabalhar em escritório. Fazer a vida. Eu também fui dessa geração e não se deu aposentar. Entendeu? Você queria trabalhar numa multinacional. Isso, roupinha social, Exatamente. sentar na cadeirinha na frente do computador. Horário de almoço, sai pra almoçar, volta com saltinho, toda bonitinha. Exatamente, aquela ilusão que colocaram na cabeça da gente. Mas a Cris foi, né? Eu também. A Cris foi mais longe do que eu. Mas aí chega um determinado momento que você percebe que não é aquilo, né? Que você está trabalhando no sonho de outra pessoa, que você pode sim ter um crescimento econômico, mas é extremamente exaustivo. Exato. É mais limitado. É mais limitado. Mesmo que você faça, mas tem um limite. Você não tem um lugar que você não consegue crescer mais. Agora, a gente empreendendo, você tá num nível, aí você cresce, você vai para um outro nível, e assim a gente vai evoluindo de degrau em degrau. Tudo tem a sua dificuldade, né? Tanto você trabalhar numa corporação que não é sua, quanto na sua própria. Eu costumo dizer que depende muito do seu perfil. Sim. Eu entendo que empreendedorismo você pode aprender, né? Tem gente que não nasce empreendedor, mas consegue aprender. Mas tem gente que é muito ligado a segurança, né? A segurança. Eu conheço pessoas que falam, Jéssica, eu jamais seria empreendedor. Sim, eu não consigo. Eu gosto de ter meu salário dia X, e mesmo que eu tenha que cumprir um horário, eu prefiro dessa forma. Entendeu? E eu já olhava pra mim e falava, eu não consigo, gente. Não é pra mim mais isso. Eu quero poder fazer meus horários, ainda mais a gente sendo mães. Sim. Aí a gente entra nesse contexto também, porque nossos filhos dependem de nós, a gente Mulheres e mães. Mulheres, mães, esposas, empreendedoras. E é isso. A gente e tem mais. Hoje a gente vai ficar só aqui, né? Porque senão é muita coisa. Mas a gente equilibrar isso sendo empreendedora é muito mais fácil. Sim. Claro que tem que carregar criança às vezes. Sim. Eu já fui trabalhar no salão lá na escovaria e as crianças estavam lá. Sim. E eu pensei, será que um dia vai acontecer isso comigo? E vai. Eu levo o João pro salão, o João já tá aqui. Acontece, né? Sim. Então, assim, a gente se adapta, mas eu até falei pro João, você sabia que é um privilégio a mamãe ser empreendedora? Ele, por quê? Eu falei, tem mães que tem que sair de casa muito cedo e volta muito tarde, não é por opção. A gente, por mais que tenha que atender o cliente, tem uma demanda, a gente consegue, assim, adaptar, ser flexível. Falei, então eu consigo ver você indo pra escola, de manhã, às vezes, você está comigo. Aí ele, é verdade, né, mãe? Isso pra vida deles faz muita diferença, né? Nossa, com certeza. E isso foi um dos detalhes que fez com que eu mudasse a minha rota. É isso que eu ia perguntar. Porque, sem a gente perceber... Deus estava ali moldando a gestão da escovaria, né? Porque eu sou formada em contabilidade e a Adri é formada em marketing. Então... Já são completas. Já tem a empresa completa. Mas a gente achando que a gente estava indo contra o negócio da minha mãe. Que cada uma estava fazendo a sua carreira e minha mãe tinha a carreira dela lá. Não tinha a gente não fez nenhuma conexão, né? Por ingenuidade. Sim. Mas Deus já estava ali moldando o plano. Ainda bem que a gente tem ele. Obrigada, Senhor. Nessa época nós não éramos cristãs, né? A gente não era convertida ainda. Nem a Dona Leda? Nem a Dona Leda. Sério? Achei que vocês
era crente a vida inteira, vocês têm cara de crente. Não. A gente tem cara de crente agora. Agora que tem o Espírito Santo. Amém. Mas Deus sempre cuidou, né, nos mínimos detalhes, porque ele tinha os propósitos, né? E então, uma das coisas foi isso, foi ter mais qualidade de vida. Eu deixava o meu mais velho, que hoje está com 21 anos, né? Deixava com uma pessoa para ir trabalhar, deixava dormindo, voltava, pegava ele dormindo. No final de semana, eu tinha a demanda do trabalho. Meu Deus do céu, essa criança vai crescer sem mãe. E aí várias situações foram, né, acontecendo. Meu esposo super apoiava a minha carreira, mesmo sendo exaustiva para mim. Ele, olha, se é seu sonho, segue. Fazer um 180 foi, assim, bem desafiador, porque quando eu decidi que eu não queria mais seguir no corporativo, que eu informei, eu falei, olha, não quero mais esse projeto, vou para outro, as pessoas não entenderam, né? O diretor não entendeu, ninguém entendeu, e assim, o que você vai fazer? Isso era 2005. O que você vai fazer? Eu falei, eu vou empreender. Nossa, 20 anos atrás, empreender. Não. Você não falou que ia empreender. Peraí, vou dar o detalhe. Empreender, aí o que ele respondeu pra mim? Cristiane, eu não acredito que você vai abrir um escritório de contabilidade pra você ficar fazendo declaração de imposto de renda a vida inteira. Aí eu, não vou fazer isso. Eu era auditora contábil numa multinacional, a terceira maior do mundo. Nossa. Ela era super importante, viu, amiga? Viajava aqui, ó, Brasil todinho. E eu tava com um projeto para ir para o exterior, para uma das filiais. Então, eu tinha que tomar uma decisão. Para ir para morar? Para ir para morar. Pois Nossa! E aí, eu tinha que tomar uma decisão. E eu via nas mulheres que estavam na empresa que, assim, era uma vida de dedicação. Se para crescer ali dentro, eu tinha que me dedicar. E eu ia ter que abrir mão de algumas coisas. Uma delas era não ter a minha família 100%. E eu não abria mão disso. Nossa. Eu só fui entender isso quando eu já estava lá. Eu falei, meu Deus, eu cheguei aqui, onde era o meu sonho, mas agora eu preciso de uma decisão. E eu tenho que pautar nos meus valores, né? E aí ele falou, você vai abrir um escritório de contabilidade? Eu falei, não, eu vou abrir um salão de cabeleireiro com a minha mãe. Aí ele falou, que loucura é essa? Você tá louca. Nossa, nem pra ele pode ficar internar, quieto. pode internar. Nem pra ele ficar quieto, ele tinha que falar isso. Não existia. Aí ele o conceito era gigante. Aí ele falou, não, eu não vou deixar você fazer isso. Eu falei, não, eu já fui no RH e Nossa, eu não vou deixar você fazer isso. Nem pra ele perguntar o que o seu esposo acha disso. Imagina, era 2005, gente. Nossa, é verdade. Era outra realidade. E aí ele falou, não vou deixar. Eu falei, não, mas eu já fui no RH, já fiz, já pedi a demissão. Ele falou, meu Deus, Cristiane, quando passar a sua loucura, as portas estão abertas. Nossa, aí isso aí dá um gás. Espera aí que você vai ver. E graças a Deus, agora é 2025, né? E eu nunca precisei voltar lá. Nossa, que né? lindo. Não por orgulho nem nada, Sim. né? Mas porque a luta vale a pena. Né, o propósito, e você ter tinha o um foco. propósito, né? Sim, então assim, acompanhar o crescimento do Cauã para mim foi primordial, entender, né, que a vida não é só o dinheiro, né, o dinheiro é uma consequência e você Sim. precisa ter a sua saúde mental muito bem ali para você batalhar, para você muitas vezes exceder a sua capacidade, né, porque às vezes a gente acha que é capaz, mas chega para empreender, você precisa superar aquilo que você já sabe, Sim, né, isso mesmo. precisa dos insights, da criatividade, então foi desafiador, mas chegamos aqui. Nossa. Aí eu comecei. E aí eu comecei com aquela linha de gestão administrativa, né? Então... Ai, cai tudo por terra. Vai ser tudo assim certinho, aqui tudo encaixadinho. Ai, não tá dando certo. Adriana, preciso de um marketing. Eu não quero trabalhar em salão, não. Você foi, mas Nossa. Parabéns pra você. Parabéns pra você, mas eu tô fora. Eu tô fora, eu tô aqui vivendo minha vida. E aí, aquela insistência, ela me ajudava, mas não estava envolvida 100%. Quando você começou, quando você saiu do CLT e começou, o que exatamente você começou a fazer no salão? Tudo. Assim, a Cris, ela já auxiliava minha mãe desde a adolescência. Sim, então você já tinha experiência. Exatamente, ela já sabia fazer algumas coisas, Sim. ela já sabia fazer escova muito bem. Então, ela já saiu sabendo o que ela ia Sim, fazer. sim.
E aí eu fui para fazer o curso profissionalizante de cabeleireiro, eu fiz curso de depilação, eu fiz curso de designer. Graças a Deus eu saía muito bem nessas funções. Ai, que legal. Fiz a minha clientela. E é uma época que o profissional do salão fazia tudo. Exatamente. Hoje tem o cabeleireiro, a manicure, a depiladora. Isso. Lá atrás, 20, 30, 40. Fazia tudo. Eu sou cabeleireira, mas eu faço a sobrancelha, tudo. eu faço a depilação e eu faço tudo. a maquiagem pra festa. Sim, Exato. exatamente. Né? Hoje tá mais fácil, né, gente? Porque antes é assim, ó. E era tudo, as clientes, você quer um café? Ai, não almoçava, era... Nossa, sim. o negócio Pauleira. era... Pauleira. Pauleira, então eu fazia tudo. E aí eu tive a necessidade, eu senti a falta de um curso de gestão, alguma coisa assim. Eu fui buscar, mas... Não tinha, no mercado não tinha. Tinha o Sebrae, a gente acessava algumas informações, mas era bem assim, fluxo de caixa, controle de estoque, e eram coisas assim que para mim já eram muito comuns. Eu Sim. era auditora contábil, então, Sim. né? Aí surgiu um curso no Senac de administração de salão de beleza. Eu falei, meu Deus, era o que eu precisava. Fui para Jundiaí fazer esse curso durante 2 meses. Chegou lá, era o beabá de que é necessário para o empreendedor administrar o salão de beleza, mas não era o que era muito superficial para mim. Então, não tinha no mercado. E eu não tinha nenhuma vivência de outros espaços que eu tinha frequentado, porque eu só conhecia o da minha mãe. E a minha mãe, ela sempre foi muito boa de penteado. Eu tenho que falar. E a dona Leda faz assim, ó. Tu que encaixou, pronto, tá pronto o penteado. Para uma época do profissional que exercia todas as funções dentro do salão, que não era comum. Não tinha cabeleireiro que falava, penteado eu não faço. Sim, e eram muitos. Era verdade, isso mesmo. E eram muitos. Então, quem fazia tinha um certo destaque, o boca a boca corria e chegava lá no salão. Então, ela fazia muito isso, ela fazia muitas noivas. A gente acompanhava as produções de noiva que, na maioria das vezes, acontecia nas casas, porque era por tradição a noiva sair da casa dos pais, né? Sim. Então, tinha essa situação. Quando eu venho com a minha mãe, em 2005, eu falo para ela, olha, eu venho, mas eu quero vir para dar um gás. Então, a gente vai ampliar, a gente já tinha os serviços de dia da noiva, mas era nesse molde do profissional fazer tudo, até a maquiagem. Tá. Não tinha maquiadora. Ela fazia maquiagem também? Maquiagem também, maquiava as Ela noivas. fazia a noiva completa. Completa. Maquiagem. A gente trocava e colocava dentro do carro. E levava até a igreja, às vezes. E aí, vamos fazer assim. Então, a gente tinha alguns espaços em Osasco, na região, que já eram bem tradicionais, né? Espaços que hoje nem existem mais. E foram nossas referências, mas como a gente tinha uma mentora em casa, a gente sabia que a gente não podia se limitar àquelas referências. Sim. Então, a gente buscava referências até de exterior, assim. Muito legal. Então, por exemplo, a escovaria, quando decide, né, se profissionalizar no dia da noiva, e a Adriana depois conta por que a gente se profissionalizou nessa área, foi um dos espaços que trouxe o hobby para a região. Ninguém usava hobby. Sério? Aquele hobby lindo, vocês que trouxeram essa ideia? Não se usava. Se usava no exterior, se usava em grandes salões em São Paulo, mas na região no aqui... bairro era tipo, não precisa disso aí, não. Não, em Osasco não usava, os grandes salões não usavam. Então, a gente trouxe e a gente chamou a atenção. Né, com um pouquinho que a gente... Trabalho de formiguinha, né? Sim. Um pouquinho que a gente fez aqui, um diferencial ali, aquilo foi chamando a atenção e a nossa agenda de noivas, ela explodiu, né? Uau, que lindo. Você buscar algo diferente, buscar novidades, não ficar naquele morno, né? Hoje, a gente tem uma teoria, né? Não é colocar a torneira na parede. Às vezes você vê lá um concorrente, uma inspiração, você fala, nossa, ele está fazendo aquilo, eu vou fazer exatamente igual. Mas não é. Você não pode colocar a torneira na parede que não vai sair água. Você conhece a história da torneira na parede? Não, conta. Conta. Tinha um rapaz que estava num vilarejo que não tinha água encanada. Então ele foi lá e resolveu trazer a água para dentro da casa dele. Ele comprou uma torneira, fez o encanamento, tal, colocou a torneira. O vizinho veio e falou, nossa, que máximo, eu quero isso na minha casa. Então ele foi na loja, comprou a melhor torneira que ele conseguia, colocou na parede, mas não saiu água.
Porque não existia encanamento, entendeu? Sim. As coisas não acontecem assim, não é dessa forma. Não é você olhar e reproduzir. Para uma coisa acontecer, Tem que ter uma estrutura. precisa de escavar o chão, precisa colocar o encanamento, o investimento é outro, Sim. não é do dia para noite. Então a gente Exatamente. chama isso de colocar a torneira na parede. Eu vou usar agora. Olha aqui, não é só colocar a torneira na parede, não, gente. Exatamente. Tem muito mais por trás disso aqui. Exatamente. Exatamente. Então a gente tinha essa questão, né? Que não era só colocar. Então, não era só trazer o hobby que as coisas iam acontecer. Tinha todo um processo, todo um cuidado. Uma das nossas premissas é entregar mais do que a gente se comprometeu a entregar, né? Então isso faz diferença na experiência Trabalhar com excelência, né? na experiência do cliente. É uma série de detalhes, Não, né, e fora o Jéssica? tratamento, né? A forma como você trata as pessoas, né? E aí a gente tem a questão da experiência do cliente, da experiência do colaborador, Sim. né? Isso que a gente estava batendo um papo aqui, né, a respeito de como você se sentia, né, lá na escovaria. E esse é um relato que não é só seu, que é de 100% das pessoas que passam lá, e não é soberba nossa. Sim. E também não é uma coisa que a gente constrói artificialmente, é uma coisa natural. Natural. Vocês não nossa. forçam, né? Vocês são assim, vocês começaram a escovaria como família. A sua mãe e vocês. Então, nada mais justo que manter essa coisa Essa calorosa cultura. da família, né? E assim, eu via noivas lá. Quando eu fui atender a última vez, a gente tava no 18, mas naquela avenida... Na Ildebrando. Na Ildebrando, acho que era na Ildebrando. Ou na Diogo. Acho Que é na tinha Diogo. um estacionamento... Do lado de um salão, tinha um salão Na ao Diogo, lado. Na Diogo. E aí tinha salas já de noivas separadas, né? Uhum. E aí teve um momento que eu tava atendendo uma galera que tava com uma noiva específico. E, gente, era assim, elas ali rindo, conversando, aí a outra noiva pra lá, com a outra maquiadora, todo mundo bem tranquilo, leve, uma vai, uma volta. Não tinha aquela coisa pesada, sabe? E dava pra ver que as pessoas estavam se sentindo bem no salão. As clientes... Porque eu acho que eu ouvi isso, que a experiência do cliente é mais importante do que o próprio serviço. Exatamente, a gente sempre fala isso. O serviço é obrigação, né? Sim. Exatamente, você prestar o que você se compromete com a qualidade é a sua obrigação. Qualidade não é diferencial. Sim, exatamente. E aí, quando uma cliente ela percebe qualquer detalhe em relação ao atendimento, ela vai olhar para a qualidade do serviço, ela vai pontuar tudo que ela puder pontuar. É isso. Se ela não se sentir bem atendida. Então, essa é uma premissa. E assim, vocês começarem com noiva. Como que foi, assim? A gente vai focar em dia da noiva. Porque você disse que começaram com tudo, né? Sua mãe fazia tudo. Sim. Como que foi entrar nesse caminho de cuidar de noivas, debutantes, produção, cabelo e maquiagem? Como que foi? Foi um processo, né? Quando a minha mãe quando a minha mãe decide abrir o espaço comercial, ela vai para Piratininga. A Cris também acompanha ela, mas aí num espaço maior. E a gente, com essa ânsia de querer crescer, de sempre querer alguma coisa a mais, a gente olha pro quilômetro 18. A gente está falando de uma época aqui que não tinha internet. Então, aquela região ali do quilômetro 18 era onde as noivas se produziam. Quando elas queriam fazer um dia da noiva, Sim. elas colocavam uma pastinha embaixo do braço e elas batiam de porta em porta, Sim, né? Pra era fazer assim os mesmo. orçamentos. Né? Porque não existia Presencial. outra forma, Sim. era presencial. Então, se você não estivesse lá, Você não tava na lista. você não tava estava na fora da rota. rota. E aí a gente falou, não, vamos pra lá. Mas era tudo muito caro. Ali era a região que todos os salões Sim. procuravam. E pra gente era assim... Eu sempre morei ali naquele pedaço, né? E pra mim, o quilômetro 18, o centro de Osasco, os salões de noiva era uau, né? Brilhava os olhos, né? Exatamente. Pareciam impossibilidades, né, pra gente. Sim, né? e aí mais uma vez a gente montou no Leão. Que aí a gente Eu gosto disso, tá? Aí a gente viu uma casa, eu falei, Cris, Tá. eu acho que dá. Aí ela falou, Mas, cara... tipo assim, o aluguel era muito maior. Era muito maior. Meu Deus. E assim, não é só a questão do aluguel, né? Tinha que ter todo um investimento. Sim. Quando a gente decidiu que a gente queria em fazer noiva, que a gente queria ir pro quilômetro 18, a gente começou a poupar um pouquinho
do que a gente ganhava legal. no Piratininga, É né? um plano de ação, né? Eu quero, então eu vou fazer alguma coisa agora. Exatamente. Aí quando a gente foi, a gente tinha uma reserva ali pra gente poder fazer a reforma. E aí a gente foi com a cara e com a coragem. Não fechamos o Piratininga continuou funcionando lá com a minha mãe, aberto. Eu acho que esse Piratininga foi onde eu fui. É, foi o último no provavelmente. Piratininga, né? Isso. E aí, abrimos. A gente reformou durante 3 meses, pagando aluguel e reformando. Meu Fizemos Deus, o trabalhando, salão que a pagando gente aluguel, queria. Exatamente. Fizemos o salão que a gente queria, todo branquinho. Na época era moda fazer um salão branquinho, todo clarinho. E... na época era telefone fixo, né? Então aí abrimos, inauguramos. 3682, 3605. Exatamente. Colocamos o telefone aqui. Eu sentei, porque eu era recepcionista, né? Desde lá do Piratininga. Então sentei. O telefone vai tocar. Você já tinha saído do seu trabalho? Já tinha saído. Ela aceitou meu convite. Já fui olha, junto Cris, com a você tem poder de persuasão, hein? Fui, eu vi que tava legal, aí eu fui. E aí colocamos o telefone lá na bancada do quilômetro 18, vai tocar e vamos iniciar os trabalhos. Ai, meu Contratamos Deus. todo mundo e o telefone não tocou. Nossa. Não tocava. Não tocava, não tocava. 1 semana e o telefone não tocava. 2 semanas, 1 mês. E aí? E o pessoal que trabalhava com a gente já, tipo, e aí? Doido. E aí, eu vou ter dinheiro, vou pagar minhas contas, vai ter cliente? Não tem cliente, não tem o que fazer, as noivas não passavam. E lá no Piratininga, funcionando? Lá no Piratininga funcionando. Mas o nosso custo estrutural ali no quilômetro 18 era muito alto. Sim. Então, o que a gente tinha de lucro no Piratininga, ele servia para arcar com os nossos custos no quilômetro 18. E às vezes não era suficiente. Não tinha internet. Não tinha Pra internet. gente saber como Divulgar. uma estratégia, Sim. né? Pra Assim, entender. internet existia, mas, obviamente, né? Mas... Redes sociais tinha? Mas Tinha estava Orkut. começando. Era Orkut. Estava começando Do o Orkut. Facebook. Nessa época, a gente já tinha um blog. Só que as pessoas não acessavam, né? Blog. Tinha um blog. Vocês são da Eu época fui do blogueira. blog. Eu fui Ela era blogueira. blogueira. Vocês são as verdadeiras blogueiras. Exatamente. Então a gente tinha esses recursos, mas não era muito acessado pelas pessoas ainda. Mas aconteceu uma virada ali naquele momento que entrou o Facebook. E a gente, por ser mais jovem, era um diferencial em relação aos outros salões que estavam ali na região. Sim. Eles eram tão tradicionais, então eles continuaram seguindo ali o padrão E deles. esperando o telefone tocar. E você Esperando o espera telefone aí. tocar. A gente E vai aí resolver. a gente começou a trabalhar dentro do Instagram, a gente começou a fazer postagens, Nossa, a gente que legal. começou a entender que a gente tinha que criar um jardim para que os clientes viessem até a gente. Entendeu? Não adiantava ser ao contrário. Eu não poderia ir até o cliente, era ele que tinha que se atrair por mim. E chegou ao ponto da gente passar por uma consultoria do Sebrae. Isso. A gente foi atrás da consultoria do Sebrae e o consultor falou assim, olha, vocês precisam fechar. Sério? Vocês precisam fechar porque, assim, vocês têm uma sala para noiva. Será que ele já teve salão? Empreendedor, consultor de empreendedorismo. Ele é consultor. Será que ele já teve um salão de beleza? Mas sabe o que acontece? Diante das Dos circunstâncias, era o ideal. Entendeu? Porque qual que foi o conselho dele pra gente? Se vocês continuarem, vocês vão sugar todo o recurso do Piratininga, não vão conseguir a clientela porque vocês não estão conseguindo se diferenciar, vocês só têm uma sala para noiva. Não supre o custo. Não supre o custo de vocês. Ele falando ali da questão administrativa, né? Isso. Não supre o custo de vocês e, assim, o ideal é vocês fecharem antes que vocês se endividem. E acabe com tudo. E a gente, naquela responsabilidade de ter E entrado aí, no como negócio que da foi? mãe e faliu o negócio da mãe. Pensa, quando eu não estava, tava dando certo. A gente entrou e o que a gente fez? Amiga, a gente saiu Na da calçada. consultoria, uma olhou pra cara da outra, o problema é ter uma sala só, então a gente vai ter peraí. duas. Eu gosto assim, gente. Eu tinha uma conhecida, né? Que ela era gerente no Hotel Bourbon, em É Alphaville. verdade. E eu falei pra ela, eu tô vendo que as noivas em São Paulo, no exterior, elas estão se produzindo em hotel. O que você acha da ideia? Porque eu produzo noivas. Ela falou, menina, eu tava atrás.
de um profissional, porque eu queria oferecer o pacote de núpcias para as noivas aqui, mas que tivesse o plus delas se produzirem aqui. Sim. Consigo fazer esse projeto para você. Uau! Então a gente saiu de uma sala de noiva para 2 salas e um atendimento no hotel de Alphaville, meu bem. Nossa, E assim, que poder! E aí, pra quem não tinha um pau pra dar no gato, Né? Pra quem era pra fechar, que os números não estavam Não batendo. aí as noivas começaram a falar, cara, isso não existe, eu quero fazer meu dia da noiva no Vocês hotel. acham que esse gás, vocês acham que vem da mãe de vocês, da dona Leda? Sim, com certeza. sim, De vocês com avançarem e certeza. falar, não, tá dando errado, mas vamos continuar até o fim. O tino empresarial, o tino empreendedor é dela. É dela. É dela. Mas vocês acham que vocês tinham isso? Ou ao longo do tempo, com a experiência, vocês começaram a Tem uma- absorver, sabe? Tem algumas pesquisas que falam que filhos de empreendedores são empreendedores. Porque a gente Uau. cresce vendo isso. Eu chegava da escola, eu ia ficava na sala assistindo televisão, tinha uma cortininha assim, ó, no corredor de casa, e minha mãe falava assim, Adriana, agora eu vou atender minhas clientes. Não incomoda as clientes. Então você já aprende como que você tem que lidar com uma cliente desde de quando você tem 7 anos. Sim, é verdade. Então eu via minha mãe correndo para juntar o dinheiro para comprar mais coisa, eu via ela crescer o negócio dela naquilo que ela podia. Então, com certeza. Sim, é verdade. Com certeza. Isso... as dificuldades não vão paralisar, Não, né? isso Dá é pra Porque as avançar. crises vão ter, sempre, né, gente? Sempre. E às vezes a gente não controla, né? Exatamente. E as crises, elas não são ruins. É, na verdade, a crise que gera o crescimento empreendedor. Exato, A exatamente. concorrência gera o crescimento É empreendedor. Então, assim, não tem como você fugir desse ambiente da crise, da dificuldade. É Sim. isso que faz a roda girar, né? E é isso que acontece muito com quem empreende agora, né, nesses últimos anos. De repente, pessoas jovens, e aí abrem um salão, alguma coisa, e começa a ter um problema. Ai, por que minha vida é tão complicada? Ai, porque isso é difícil. Já teve jovens vindo perguntar pra mim, aí eu, mas isso é normal. Todo mundo vai passar por isso. Eu falei, a vida tem obstáculos. Não é só questão de empreender. E você tá construindo um negócio. Já foi pesquisar o que é construir um negócio? Né? A gestão, ela leva tempo para amadurecer, Exato. né? Então, é baseado nas suas dificuldades, para você aprimorar suas dificuldades. Então, isso não acontece do dia para a noite, Sim. né? Os estudos sobre gestão falam que a empresa ela amadurece depois de 2 anos. Sim. Então, é 2 anos de dificuldades, entendeu? Eu já então, vi isso, e então já tem vi gente- pessoas fechando com 1 ano. Com E aí um ano. eu não conhecia a pessoa, mas eu me perguntei, mas não deu nem tempo. Pô, exatamente. Será que ela esperou? É porque o que eles esperam? Um lucro rápido. Eu vou começar a atender hoje, daqui 6 meses eu já tô ganhando X valor. E a gente sabe que não é assim. Por que minha torneira não tá saindo água? Eu coloquei a torneira aqui. A torneira do outro tá jorrando. Minha torneira é linda. Então vai, conversa com o outro. Fala como que ele fez o encanamento pra sair água da torneira. Exatamente. Porque tem uma história. E Tem. eu amo conversar com as pessoas por causa da história. Todo mundo tem uma história. Sim. E sabe o que eu achei muito legal de vocês atenderem no hotel? Porque quando eu trabalhei com vocês, eu também fui pro hotel. Pro The Premium. The Isso. Premium. Eu fui atender lá e eu achava tão chique. Eu tô indo lá que eu vou pra escovaria atender no hotel, as madrinhas. E aí, Que luxo! E a escovaria foi pioneira no hobby, foi pioneira no hotel. Então a gente foi, né? A gente achando que a gente estava resolvendo o nosso problema, mas a gente estava criando uma demanda na nossa Exatamente. região, né? E aí, às vezes, por exemplo, pode ter uma noiva que o desejo dela não era se arrumar no hotel, mas quando ela vê, Sim. eu também quero. E a estrutura do hotel é uma coisa que tá lá, é que nem hoje a gente fala de Uber, né? A pessoa presta a Uber tem a empresa dela, mas não tem o custo do carro, não tem essas circunstâncias. É uma empresa online. Sim. E a gente fornecia um dia da noiva na estrutura de uma outra empresa. Então a gente não precisava da não estrutura. tinha esse custo. Exato. Né? Muito, muito legal. E assim, meninas, quando a gente fala de propósito, de trabalhar com noiva num dia tão especial, né? A gente fala de autoestima. O podcast, um dos pontos é falar sobre autoestima. E o dia da noiva, como é importante para uma mulher. O dia que ela quer se sentir importante, feliz, maravilhosa. É um marco na vida dela, né? E aí, para vocês participar desse momento, eu acho que o fato de nós sermos cristãs também, entender o propósito disso, né? Do casamento, por exemplo. Como que é para vocês isso, atender noivas ali no dia a dia? Quando a gente decidiu partir por esse caminho, a gente sentiu o peso da responsabilidade.
porque não é uma coisa que você pode errar. Exatamente. Não tem como você falar assim, olha, volta aqui na semana que vem, a gente vai refazer. Não dá. Nossa, Então, enquanto a gente estava em crescimento, que a gente não tinha muitas pessoas acompanhando a gente não podia ficar doente, a gente não podia falhar nunca. Sim. Muitas festas de família a gente perdeu, Sim. porque a responsabilidade com o dia da noiva de alguém era a prioridade, não tinha o que você fazer. Então, a gente sempre olhou muito para isso. Em relação ao casamento como cristã, também foi assim, a Cris, ela foi líder de casais, né? E... Corta. Perdeu. Corta que eu me perdi. A Cris, ela foi líder de casais e a gente ensina sobre isso. E o que a gente vive com as noivas lá na escovaria vai além da beleza. É isso. E a autoestima, ela vai além da beleza, né? Exatamente. De como a pessoa se sente, né? Exatamente. A gente já produziu noivas que mesmo estando ali prestes a casar, elas estavam em conflito com a família do noivo. Nossa. Né? Não tinham certeza se era aquilo mesmo que elas queriam. Enfim, diversas histórias. Nossa, e pra vocês estar presente nessa circunstância, porque é o que você acabou de falar, nem sempre vai ser uma circunstância feliz aquele dia. Exatamente. Às vezes ela tá vivendo um conflito naquele momento. Exatamente. É carregado de emoções, né? É carregado de emoções e de surpresas, porque às vezes a noiva que ela é tranquila na vida dela, sempre foi, naquele dia ela não fica tranquila, né? O processo da organização do casamento não é um processo fácil, né? É uma profissão noiva. Então também gera muito estresse. Então quando ela chega nesse ponto do dia da noiva, às vezes ela tá no ápice do estresse. Nossa. E a gente, como profissional, a gente tem que ter toda essa bagagem para não ser mais um item de estresse. A gente tem que ser o fator... Trazer leveza pra ela. Né? Calmaria. Isso. Então, é isso que a gente também passa para os profissionais que estão com a Sim, gente, isso né? é importante, Tem que ter essa pegada de tranquilidade. E graças a Deus, os feedbacks que a gente tem das noivas, né? É sempre que a gente consegue passar isso. Né? O salão tem aquele mito de que é sempre agitado, né? E a mulherada faz muita fofoca, fala demais, mas a gente sempre tentou trazer para o espaço um diferencial dessa calmaria, dessa palavra com muita empatia, Sim. com muito amor, com muito carinho. A gente já chegou até a orar por noiva dentro da sala. Já aconteceu no salão também. E assim, é isso que você falou, Cris. O salão é o lugar da fofoca. Eu sempre escutei isso minha vida inteira. Quando eu decidi abrir o salão há 7 anos atrás, eu falei com as duas parceiras, eu falei, eu quero só falar uma coisa pra vocês. Eu vivi anos ouvindo que o salão é o lugar da fofoca. Aqui não é lugar de fofoca. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos ter um propósito que aqui não seja assim, que a cliente entre e saia, se sinta amada, que ela não vire as costas e a gente fale mal dela. Sim. Porque a gente já presenciou isso, gente, em salão. Ou que você tá ali sendo atendida e tá aquele disse-me-disse. E um brigando com o outro. Aí eu falei pra elas no começo, a gente fez uma roda, eu falei, vamos orar pra consagrar esse primeiro lugar e vamos ter esse combinado? E deu certo até hoje. E as clientes falam isso, porque é o que a Bíblia fala, né? A árvore é conhecida pelos seus frutos. Sim. Então, o salão fala por si só, né? As clientes sentem o ambiente. Claro que também é um ambiente que nós consagramos ao Senhor, por nós sermos mulheres cristãs. Sim. E é um ambiente que elas falam, nossa, eu sinto paz aqui. E, gente, como isso é legal a gente trazer essa diferença no meio de salões de beleza. E é um detalhe que ele não é explícito. Não é uma coisa que você fica... falando, você não precisa falar. Não. É natural. É natural. É natural. E a gente que está à frente, né, como empreendedoras, proprietárias, os profissionais que chegam assim, como você percebeu, eles entendem a nossa comunicação não verbal. Sim, exatamente. Então, é natural, é que nem filho. O filho olha os pais e replica aquilo sem perceber. Exato. Então, a mesma maneira são as nossas parceiras. Elas olham e falam, opa, aqui eles não gostam disso. Aqui tem que ser dessa maneira. Então, acaba sendo natural, né? Aquele processo da calmaria mesmo. Até porque se uma pessoa chega uma pessoa chega mais pesada já...
ela vai falar, opa, ou eu mudo, ou eu não vou ficar aqui. Não é verdade? Não é assim que acontece? A Cris falou uma coisa que, assim, a gente tem um feedback de 100% das pessoas que trabalharam lá, que é legal. Eu acho que não. Eu acho que tem algumas pessoas que já saíram da nossa equipe porque não consegue se alinhar. E tá tudo bem. Sim, e tá tudo certo. Entendeu? E tá tudo certo. Porque já aconteceu no salão de pessoas, vou fazer um trabalho, não foi legal, não deu certo, tá tudo bem. E eu creio que seja até por conta dessa nossa dinâmica mesmo. A pessoa não consegue se encaixar. Tipo, eu não posso falar mal de ninguém. Nossa. Nossa, acho que não é pra mim esse lugar. É muito chato. É muito chato. E é muito legal a gente manter, né, esse valor nosso. Para as pessoas não terem mais essa visão do salão de beleza. Eu acho que pessoas têm que se levantar para fazer a diferença. Sim, sim. Né? E eu sempre falo para as meninas lá no salão, né? Gente, as mulheres já é difícil eu conseguir ela tirar um tempo para ela vir aqui. Quando ela vem, que não seja caótico, não é mesmo? Sim. Porque às vezes ela tá sempre naquela agitação, trabalho, casa, filhos, correria, demandas, aqui ela quer relaxar. Às vezes a noiva ela chega para relaxar com 20 acompanhantes. Já presenciei. E a gente tem que trazer essa sensação esse relaxamento mesmo com 20 pessoas. Então é um desafio, né? Então a gente precisa de uma metodologia, a gente precisa da organização, a gente precisa da paz da gente mesmo, a paz da equipe, né? O fluir, a conexão da equipe, da recepção, das anfitriãs, da maquiadora, da penteadista, com quem tá no lavatório, com quem tá lá no andar cuidando das noivas. Tudo tem que se comunicar muito bem para trazer essa sensação de paz que ela precisa naquele dia, né? Isso mesmo. Tudo tem que se conectar. Sim. Né? E a gente tem que ter essa visão ampla. Às vezes parece que vai dar um burnout. Não, e pra meninas, mas é engraçado, né? Que assim, mulher é um ser incrível, porque aí vocês estão ali trabalhando, fazendo um serviço na cliente, vocês têm que ter uma visão 360 graus. Sim, eu acho que isso é uma coisa que a gente aprendeu naturalmente, né? Até as meninas que trabalham lá com a gente brincam que, às vezes eu olho pra Adriana e a cabeça dela tá assim, ó. Eu sei que ela tá prestando atenção mas é em muito outras legal coisas. que vocês, assim, a gente olha pra vocês, mó paz. Sabe assim? Sim. Nunca, isso é o que a gente fala sempre pras meninas. Você nunca demonstra que as coisas estão fora do que você imaginou, do que gente, você planejou. Vocês têm que me ensinar, porque eu não falo, mas às vezes a minha cara de desespero. Não, aqui não, andando lentamente, você vai resolver o problema. Você sabe o que você está fazendo. Então, relaxa. A cliente, ela não pode transparecer, você não pode transparecer para a cliente que tem alguma coisa saindo fora do controle. No dia da noiva, a noiva confia 100% em você. Ela confia 100% que ela vai sair no horário, ela confia 100% que as madrinhas dela vão estar prontas. Então, você fez o seu cronograma, você tá com tudo certinho, então relaxa. Então vai dar certo. Então relaxa. Não precisa correr, não precisa de desespero, não precisa de nada disso. Faz o que você se programou para fazer. Nossa, e vocês têm noção de quantas noivas vocês atenderam até hoje? Mais de 1.000. Mais de 1.000? Mais de 1.000, com certeza. Quantos anos de escovaria? Mais de 1.000 porque ela parou de contar. Exatamente. Faz uns 4 anos. Faz uns 4 anos que a gente tá em 1.000. 1.000 é antes da pandemia. É verdade. Mais 500, mais 600. Não, a gente tá quase batendo 2.000 noivas, né, já. Nossa, que máximo. E sabe o que eu acho mais legal? São noivas de todos os tipos. Exatamente. Todo tipo de cabelo, todo tipo de tom de pele, todo tipo de perfil de corpo. Não tem diferenciação, né? E eu conheço muitas meninas que se arrumaram com vocês. E aí, assim, eu fico me achando, né? Eu me arrumei na escovaria. Eu já trabalhei lá. Eu conheço as meninas, elas são maravilhosas. Eu já trabalhei lá. A gente fala a mesma coisa. Ai, a fulana trabalhou aqui. É muito legal essa conexão, né? Sim. E além de tudo, a gente tirar essa coisa da disputa. Porque concorrência vai existir. Sim. Vai ter salões XYZ e a noiva vai onde ela vai escolher. Mas eu acho que essa coisa de você dividir... Por exemplo, eu ainda faço cabelo e maquiagem, não estou focada em noivas, tem uma outra que eu atendo, mas eu prefiro passar para quem é especializada, quem tem o dia da noiva completo. Então, eu sempre vou indicar para quem faz o serviço. Por exemplo, parei de fazer cílios. Tô indicando para as outras meninas. Depende da expectativa do cliente, né? Às vezes o que o cliente tá solicitando, você não tem a estrutura. Exatamente. Então, você vai... E tá tudo bem. E tá tudo bem, você manda então eu vou indicar... Eu faço isso. Eu vou indicar você para tal pessoa que eu confio
E é muito legal a gente não ter essa coisa, né? De, não vou deixar nem conhecer esse fulano. Parece vendedor que fica aquela coisa rotativa. Não, é minha vez, não, é minha vez. São milhares de noivas que se casam por mês na nossa região. E, assim, é impossível, por exemplo, a escovaria suprir todas essas noivas. Não existe essa possibilidade. Nem que vocês quisessem. Gostaria, mas não é possível. Mas, assim, eu vi que vocês postaram sobre a revista Raça, né? Ai, gente, que coisa linda. Vocês estão fazendo a capa da revista Raça. Isso pra gente é um prazer, né? Porque fui premiada, amiga. Querida! De consumidora, exatamente, né? Porque gente, quando lançou a revista Raça, eu era adolescente. A gente comprou o número 1. A número 1. E eu era colecionadora. Nossa, né? Você se vê na capa, exato, né? A revista é uma referência pra gente. Representatividade, né? Total. Então, a gente sempre viu aquilo ali como um plus pra gente. Mas a gente nunca imaginou que, sei lá, eu acho que toda mulher negra pensou assim, pensou um dia eu sair na revista, né, eu estar ali naquelas folhas. Eu acho que isso permeia aí o imaginário das mulheres negras, mas a gente está num palco para receber um prêmio por produzir as capas, não estava no nosso imaginário. Não mas estava. É tão maravilhoso a gente viver coisas que a gente nem imaginou, né? E assim, a gente estava do lado de pessoas, de personalidades negras, sim, que a gente admira, sim, né? Então a gente ficou ali. Que vocês viam de longe. Exatamente. Às vezes numa televisão, em um programa. E aí vocês estavam ali produzindo. Nossa, que lindo, né? Nossa, essa coisa da representatividade, eu não me via, assim, representando. Eu não sei, acho que eu me colocava lá embaixo, mas um dia eu fui ministrar a palavra numa igreja, e aí tinha uma mulher, no final da palavra ela veio falar comigo, negra, a casa de uns 50 e poucos anos, e ela falou assim, olha, eu tenho que falar uma coisa pra você. Eu vim aqui, a minha amiga já me chamou várias vezes pra vir aqui no culto, e eu nunca vim. Mas, essa vez ela me mandou o banner e eu vim por causa de você. Eu me senti representada. Nesse dia, eu falei, eu não enxergava dessa forma. Sim. É a visão que a gente não tem da gente, né? Sim. Hoje, eu já falo, não, e eu tenho orgulho, eu falo com a boca cheia. Eu sou cabeleireira de cabelos com curvatura, cacheados e crespos. Eu sei mexer nesse cabelo. Sim. Eu sei lidar. A pessoa vai vir fazer qualquer pergunta, eu sei falar pra ela. Mas eu não me via dessa forma, né? Então, quando a gente está nesse lugar, igual vocês, fazendo capa da revista Raça, você fala, então, eu posso representar. Sim. Porque a gente vai representar meninas que estão, o quê? Com 12 anos, 13? Sim. Quando a gente, na nossa época, não tinha ninguém. Exatamente. A gente não via, eram poucas pessoas, né? Pouquíssimas. Vou falar pra você que a minha transição capilar, ela aconteceu por conta disso. Por conta da representatividade. A gente já estava ali com imóvel na Autonomista, né? Que foi depois da pandemia. E eu estava andando de carro e uma menina no farol que estava vendendo as coisas, assim, ela ficou espantada comigo dirigindo aquele carro. Nossa! E aí ela falou assim, ela parou no farol e ela falou assim, você parece comigo. Nossa, que lindo! E ali, naquele momento, né, eu falei assim, cara, eu represento alguma coisa. Exatamente. Embora eu saiba que eu ainda não estou onde eu gostaria de estar, eu posso impulsionar outras pessoas. Sim. Então, eu olhei para mim no espelho e eu falei, cara, eu preciso transmitir quem eu sou de verdade para elas entenderem que, independente do que elas são fisicamente, elas podem chegar. Porque a gente não imagina as pessoas que estão olhando pra gente. Sim, né? Exatamente. E falando assim, cara, eu achava que eu não poderia, mas eu posso. Então, e nem tenta, aí. Né? Nem tenta. E é isso. E assim, o intuito principal do podcast pra mim é trazer pessoas de verdade, com histórias de verdade. E como nós, mulheres negras, que começamos sem recursos, né? Porque a gente começa do zero, a gente começa com o que a gente tem, né? Vocês começaram com o que vocês têm, eu comecei com o que eu tinha, eu comecei com uma ideia e eu falei, só tem um negocinho aqui. Quando eu abri meu primeiro salão, eu já tinha clientes necessários que pagariam meu aluguel, né? Eu trabalhando na casa das clientes, depois em casa. Mas assim, quando eu lancei o podcast, eu ouvi pessoas falando, nossa, eu vou assistir porque eu quero aprender, eu tô começando agora. Então, eu falei, eu preciso dar segmento nisso aqui até o fim. Sim. Porque o propósito é muito maior do que a gente imagina. E a gente, com a nossa história,
contar a verdade da nossa história e representar essas meninas, você conquistar um bem material que um dia você nunca imaginou que você, com o suor do seu trabalho, sendo quem você é, você não precisa ser outra pessoa. Exatamente. É isso que eu falo sobre autoestima, porque autoestima é o que você estima de você mesmo, né? Quem você acha que você é, quem você se valida. E eu, por um tempo, eu não me validava. Eu não achava que eu era capaz, que eu não era suficiente, que eu era leiga. Essa é a história de 99,99% de mulheres negras, né? A gente tem essa dificuldade de se validar, né? A gente olha e a gente fala, não é pra gente, isso é pro outro. Eu não tenho uma família que me deu uma estrutura, eu não tive, então eu não vou conseguir, eu não tenho aparência, eu não tenho capacidade, eu não tenho estudo, eu não tenho. Então, a gente só vê um beco sem saída, né? Mas existe um caminho. Sim. Não é fácil. Às vezes a gente tem que fazer 3 vezes mais, 4 vezes mais, para você ter o mesmo resultado. Isso é fato. Não adianta você falar que não é. Mas existe uma possibilidade, você tem que ter garra. Porque eu acho que a nossa geração aqui, ela está rompendo uma barreira, né? Então, hoje a gente está com esse cabelo aqui, foi uma luta política para a gente conseguir estar aqui. Sim. Eu lembro que a Cris fez transição bem antes de mim. E eu lembro que quando ela estava com esse cabelo aqui, lindo, ela andava na rua, as pessoas no ônibus gritavam, "Ei, Leão!" Entendeu? Então, assim, hoje a gente vai enfrentar situações que a gente vai precisar romper para a geração futura, sim, ela conseguir transitar, sim, de forma melhor. Então a gente vai ter que ter resistência para enfrentar o preconceito. E abrir um caminho, né? Para que elas possam passar. Exatamente. E falar sobre isso, né? Falar sobre os seus valores, independente daquilo que você tem. Exatamente. Porque tem isso também, né? Não, eu só vou se eu tiver isso aqui. E eu não acredito que é assim. Eu acho que a gente tem que saber quem a gente é. Sim. E aceitar, né? Sim. Quem a gente é, a nossa história. Aí, por exemplo, eu fui no Hair Summit segunda-feira. E foi muito legal. Eu vi uma galera lá de cabelo com curvatura, cacheado, crespo. E aí eu tava conversando com um profissional que ele faz cabelos lisos mesmo. E aí ele falou assim, eu pedi dica pra ele. Ele falou assim, nossa, e o seu cabelo é muito da hora. Aí eu falei, obrigado. Então, assim... Primeiro, um cabeleireiro para elogiar um cabelo crespo já é difícil, raro, né? E ele falou, seu cabelo é muito... Quando eu falei, eu sou cabeleireira de cabelo com curvatura, ele, nossa, e o seu cabelo é muito da hora. Eu fiquei me perguntando, falei, nossa, e se eu fosse cabeleireira de cabelo com curvatura com cabelo liso, né? Acho que não ia encaixar. Então... Quando eu comecei a fazer, o ano passado, que veio a ideia de eu fazer a especialização, eu tava querendo sair dos cílios e ir para um outro nicho. E aí eu falei, o que eu vou fazer? Aí comecei a orar e comecei a observar. Aí quando... Tem muita cacheada na minha igreja, Cristo, muita. Quando eu ia me apresentar, né, que eu era nova, você é cabeleireira de cabelo cacheado? Aí será que isso é um sinal? Eu não tô entendendo. Por que você vai falar que trabalha com beleza? Você tem um cabelo crespo? A pessoa fala, ela sabe mexer. Com certeza ela sabe mexer. E hoje, nesse lugar... E eu vou falar pra vocês, eu fiz transição em 2017. Eu só fiz transição porque eu vi um vídeo de uma youtuber fazendo a transição e eu não aguentava mais alisar o meu. E de 2017 pra cá, eu sou outra Jéssica. Da Jéssica de 2017 pra trás. Sim. Como o nosso cabelo muda a gente. E eu sou muito mais segura de mim mesma. As roupas que eu quero usar, eu me sinto muito melhor pra usar. Os brincos grandes, eu quero falar, não, eu tô bonita, é esse brinco aqui mesmo. E como é lindo, né, gente? A gente amar nosso cabelo e falar assim, não, realmente, eu amo meu cabelo, eu sou bonita desse jeito. Não é um processo estético, a transição. Ele é um processo interno. Eu já tentei e voltei várias vezes, né? Eu já fiz a transição várias vezes e num determinado momento eu voltava. Mas eu só consegui fazer... quando de fato é um propósito interno. Eu acho que tem que mexer aqui dentro Exatamente. primeiro. Porque, na verdade, quando você alisa o cabelo, você está se adequando a um padrão social. Sim. Né? Então, você não está sendo você está querendo se adequar àquele padrão. E quando você se liberta, né, de não querer se adequar ao padrão, fala, não quero. Eu fiz a minha transição tem 20 anos, não tinha o YouTube. Não tinha um monte de marca que tem agora. Nada. Era porque só amarrar o cabelo também, né? Não tinha tantos recursos. Era trançar, amarrar e escovar. Porque minha mãe ainda podia escovar pra mim.
Então, quando eu, de fato, assumo, as pessoas olharam e falaram assim, o que aconteceu? Por que você fez isso? Eu falei, não, isso aqui é o meu cabelo. E você se sente muito mais segura de si, porque você sabe que você está tomando uma decisão que é difícil, e então te move, né? Traz uma força. E aí isso transparece, né? No seu comportamento, no seu modo de falar, na sua identidade, roupa, né? Tudo. E a gente tá falando de uma época que para você fazer uma entrevista de trabalho, era obrigatório você fazer uma escova. Você não podia ir Você não vai aparecer com o cabelo solto, armado. Não pode. Você esqueceu de arrumar o cabelo? Não, exatamente. Tinha esse processo. É o padrão. Tinha que Eu trabalhei numa empresa e não tinha nenhuma pessoa com cabelo natural. Não eu não tô nem falando questão de tom de pé, de raça. É. Né? Não tem aquelas que tem o cabelo cacheado, mas tem a pele branca. Não era nem isso. Não tinha o cabelo cacheado, era escovado ou alisado. Exatamente. E sabe o que é legal? O penteado em noiva de cabelo natural. Sim. É tão lindo que você modela só com Babyliss, mas o próprio cabelo dela não precisa ficar fazendo aquela escova, aquela coisa. E como é bonito! A gente tava conversando essa semana sobre um salão grande que uma profissional que a gente conheceu trabalhou lá e eles não tinham autorização para mexer em cabelo crespo. E não é há 20 anos atrás, tá, querida? É agora. Eles não mexiam com o cabelo crespo. Se você chegar lá com seu cabelo crespo, a única coisa que eles podem fazer é hidratar. Não pode fazer mais nada. Se você quiser fazer alguma coisa, a gente tem que escovar. Porque eles não sabem mexer. Porque não faz. Não sabem Além mexer. deles não saberem, eles não buscam procurar saber. Exatamente. Porque o curso que eu fiz, ele é voltado para cabelo com curvatura. Não é, você vai fazer um curso para ser cabeleireiro. Não, você vai fazer um curso para ser cabeleireira de cabelo crespo e cacheado. Jéssica, hoje tem curso. Mas eles não, mas é isso que eu digo, tem o curso, mas eles não querem hoje conhecer. 20 anos atrás não tinha curso, aí você tinha que aprender na raça, né? E aí você colocava à disposição no mercado. Hoje, o profissional que ele quer ser mais completo, quer entender, ele não quer fechar a porta para cliente que é negra, que tem curvatura, hoje ele tem possibilidade, tanto no cabelo quanto na maquiagem, né? Hoje existem possibilidades, então é inaceitável o profissional dizer que vamos escovar, não atendo, não existe isso. E é por isso que nós, cabeleireiros específicos, surgimos. Exatamente. Sim, a gente ocupa um nicho, né? Você quer um exemplo? Lá no salão eu faço cabelo liso também, que tem um rapaz que faz, e eu fico nas cacheadas, né? Porque como é um salão que também tem manicure, sobrancelha, vem todo tipo de cliente. E eu falei, a gente tem que atender todo mundo. Não é legal a gente não atender todo mundo. Até a escova, que ele vai fazer uma progressiva, não é a mesma. Ela tá lá, guardada num outro lugar. Porque ele vai fazendo as clientes lá lisas. Sim. E eu fico com as cacheadas. Então, eu já falo pra elas, não se preocupe. Aqui a gente não vai usar uma escova. Aqui eu não vou fazer uma escova pra fazer seu penteado. Eu vou fazer um babyliss da espessura do teu cacho. Teve uma cliente que chegou, você não escova, né? Eu falei, não escovo. Eu vou usar o seu cabelo. Ainda, né? E ela veio fazer penteado, maquiagem, ela vai voltar pra fazer um tratamento no cabelo. E é sobre isso, você achar um lugar que você pode, né? E que lindo que é isso. Bom, meninas, que bom foi nossa conversa hoje. Já acabou. Estendeu, né? Olha, nossa conversa foi tão boa. Mas eu tenho mais história. Olha, vocês vão voltar. Vocês vão voltar, a gente vai falar mais coisas. Sim. Porque vocês têm uma bagagem muito grande. Eu acho que vocês têm que dividir essa história mesmo. Sim. Porque para inspirar outras mulheres, outras meninas, que às vezes eu quero ter um salão. Será que é capaz um dia eu ter um salão? Sim, é capaz, porque nós estamos aqui. Sim. Né? Estamos aqui, passamos pela pandemia, inclusive a gente falou sobre isso aqui no intervalo. E vencemos a pandemia. Quem venceu a pandemia? Minha filha, eu venci o plano Collor, eu venci a pandemia. Eu tô vencendo. Tô vencendo. E eu só ouvi falar do plano Collor, eu não tava no plano Collor. Mas até hoje tem pessoas que falam sobre isso. Sim. Né, plano Collor. Então, vocês venceram. Estão aqui, o salão de vocês, lindo, na Autonomista. Avenida Autonomista, perto do Habib's. Isso. Gente, eu passei na frente e falei, olha, eu já trabalhei aqui. É lindo ver o crescimento de vocês. Que bom que vocês subiram no Leão. Eu também subi, vocês são inspiração pra mim, pra não desistir. E através do nosso trabalho com excelência, gerou recursos pra nossa casa, nossa família, sim, né? Sim. Hoje é um legado, né? É um legado e o recurso que ajuda a nossa família. A gente consegue cuidar da nossa família também sendo empreendedora.
Então, que a gente não perca nosso propósito, né? Amém. E que através de tudo isso que a gente falou e que a gente faz, que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida. Sim. Amém. E Isso é mais sucesso, importante. tá bom? Obrigada. Muito obrigada A por gente vocês que terem agradece. vindo. Eu vou pedir pra vocês curtirem esse episódio, compartilhem, mandem pras pessoas. E eu acredito que vai abençoar muitas vidas. A vida de muitas pessoas que querem ter um começo e não sabem por onde começar. Nós começamos, nós estamos aqui, nós vamos continuar. Tá bom? Então é isso. Obrigada. Até o próximo episódio.